Fala galera, beleza? Estou aqui para dar um relato para vocês, como alguns já sabem. Eu tenho esse drone aqui, que é o DJI Avata, e no último sábado eu tive uma péssima experiência com ele. Para quem não sabe, ele tem basicamente alguns tipos diferentes de voo, né? Que é o modo normal, o modo esporte, né? E o modo manual. Então, como eu tenho pouco tempo, apesar de eu ter já experiência com drones da DJI e até com drones é, não estabilizados, né? Mas ainda não tinha voado ainda o modo manual. E aí, então, tava sempre voando o modo normal, o modo esporte. Mas até que então, no último sábado, enquanto eu tava voando no modo esporte, o drone basicamente despencou e caiu, tá? Eu fiz até um post, vou colocar o link aqui no YouTube para falar sobre isso, mas basicamente eu estava voando com o drone, basicamente vindo nessa direção assim, e o movimento que eu lembro que eu fiz foi eu soltei de forma que ele teria que estabilizar e logo eu virei ele para mim porque eu estava vindo para ele para pousar. E de repente ele despencou. Despencou e eu fiquei até meio sem entender. A sorte minha é que eu estava voando numa praia, então estava com 28% de bateria. Não estava filmando nesse momento, isso foi muito ruim, mas basicamente o drone caiu e eu estava voando ele com o Remote Controller 3, então que é esse aqui. Não é o Motion Controller, né? Mas que vem com ele diretamente. Mas basicamente isso que aconteceu. Então, procurando na internet, eu encontrei também que outra pessoa também aconteceu o mesmo tipo de incidente e foi exatamente o mesmo comandos, né, que estavam sendo executados quando o drone dele caiu. Ele tá, no caso o dele, ele estava filmando, né, um kart numa pista, então ele fez o mesmo movimento de indo para frente, quando tinha uma curva bem fechada por kart, que ele parou e só rodou aqui no eixo aqui para a esquerda, o drone simplesmente caiu. E eu estava numa altura até maior, eu estava por cerca de 10 metros de altura, num lugar aberto, estava próximo de mim, então não tem como ser... Não tinha nada para bater, porque eu estava numa praia. Por sorte eu não estava em cima da água, eu estava em cima da areia. Mas infelizmente eu estava caiu em cima de algumas canoas que estavam lá na praia, umas canoas havaianas que ficam na praia para o pessoal que pratica esse esporte. Caiu justamente em cima da canoa e acabou por quebrar. Não sei se eu vou conseguir mostrar bem aqui, mas ele rachou aqui esse frame. Eu vou colocar aqui uma foto no vídeo, mas basicamente houve uma rachadura e ele desalinhou aqui essa parte do Shell aqui. Então, assim, esse drone ele foi comprado na China, né? E logo a DJI ela não tem a garantia global, tá? Então, o que eu andei pesquisando aqui, o que eu tentei fazer eu vi algumas pessoas que mesmo não tendo a garantia global, conseguiram enviar para a DJI aqui do Brasil e parece que eles identificaram que era algum problema que de fato da fabricação em si e eles realizaram a troca. Então a minha expectativa é que eu mande para eles lá e eles realmente identifiquem que seja um problema que eles possam estar efetuando esse tipo de troca. Então eu vou estar enviando ainda essa semana para eles efetuar essa troca. Então até algumas hélices assim acabou por pegar no frame, né, no momento da pancada. Eu tenho log do voo também, então eu estava fazendo voo bem tranquilo, numa altura razoável, cheguei mais baixo em alguns momentos e tudo mais. Assim, eu fico um pouco decepcionado porque sempre tive DJI e eu passei a ter DJI devido à confiança, né? Primeiro a qualidade da câmera, que é sensacional, e a confiabilidade de poder voar, por exemplo, numa praia e saber que seu drone não vai cair na água e você vai perder seu equipamento, né? A gente tá falando que não é um equipamento barato, né? Pelo contrário, né? É bem caro, por sinal. Então, e esse drone, eu não esperava mesmo que isso fosse acontecer, ainda mais no modo esporte, né? Se fosse no modo manual, beleza, vai acontecer porque você tem total controle ali sobre os comandos. Mas no modo esporte, ele é limitado. Então você não consegue fazer, por exemplo, uma inclinação maior do que essa, na lateral, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então eu não estava mesmo esperando uma queda dessa magnitude que fosse danificar o drone. Então a manutenção aqui, assim, só essa peça aqui, basicamente essa peça aqui que eu teria que trocar, toda aqui de baixo, né? Então só essa peça aqui, mais barato, tá por volta de uns 380, 400 reais, sem a mão de obra para trocar, né? Então, assim, foi um prejuízo bem grande. E o pior de tudo é que eu não sei o que foi feito, porque se eu soubesse o que eu tivesse feito de errado para que não fosse cair novamente,
tudo bem. Eu estaria confiante novamente, porque eu estaria confiante no equipamento, porque eu sei o que eu fiz e foi, por exemplo, falha minha. Mas nesse caso aqui não. Então, não foi o que aconteceu. Então, eu não sei, de fato, o que eu fiz de errado ou o que aconteceu no aparelho que ele simplesmente despencou. Então, por isso que até a DJI, eles querem receber o aparelho lá, para eles poderem realizar a investigação interna deles lá, mas... E é uma dúvida que fica para mim. Então, muita coincidência, né? Eu tenho encontrado um caso muito semelhante, diria igual, que ocasionou a queda também. Mas nesse outro caso eles tinham DJI Care, né, que é o seguro lá que oferece lá nos Estados Unidos, que eles fazem a troca pagando uma taxa simbólica lá. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de seguro, logo eu não consigo fazer essa troca. Teria que ou mandar para a garantia lá e eles cobrarem, né, por esse valor, ou eu mesmo realizar a manutenção por conta própria, né. Então, esse é um dos vídeos que eu estava fazendo lá na praia. Eu estava filmando essa bandeirinha, né? Treinando esse movimento circular na praia. Vocês podem observar que quase não tem praticamente nada aí pela areia. E logo acabando aí esse vídeo, eu pausei o vídeo e já começa esse outro aí. Mas eu logo observo que a bateria está acabando, já paro o vídeo para depois não ficar editando. E ele caiu justamente em cima dessas canoas aí que vocês podem ver. Mas é isso. Comentem aí, deixe se vocês já tiveram alguma péssima experiência aí com um Avata ou com algum drone desse tipo. Comenta aí e deixa aí. Valeu? Obrigado aí, até mais.